E aí, pessoal, então, nessa aula a gente vai gravando, tá? Nessa aula a gente vai estudar essa parte de faturação. Continuando, vamos continuar é, o nosso curso de matemática básica. Vamos estudar faturação. Dentro de faturação vamos estudar fator comum em evidência, tá certo? Vamos estudar faturação por agrupamento, diferença de dois quadrados, trinômio quadrado perfeito e a soma diferença de dois cubos, beleza? Vamos lá, vamos continuar rapidinho para essas aulas não ficar tão tem muito assunto para não ficar tão grande, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, então a gente vai fazer essa parte aqui, quadrado de uma soma ou diferença, né? Então eu tenho aqui que A mais B elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa de A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Como é que eu faço isso? Muito simples, olha só. Imagina aqui, vamos saber como é que daqui eu cheguei aqui. Muito simples. Eu tenho A mais B ao quadrado, tá certo? Isso aqui, ó, é a mesma coisa de A mais B, concorda comigo? Mais A mais B, isso é a mesma coisa. Por quê, professor? Muito simples. Imagina se eu tivesse assim, ó, A elevado a 2. Isso aqui seria a mesma coisa de A vezes A. Então, se eu tenho AB mais AB ao quadrado, então isso aqui é a mesma coisa de AB mais AB. Esse 2 aqui está dizendo que eu vou repetir essa base duas vezes. Na aula de potência lá eu falei sobre isso. Lembra disso? Então pronto, então como é que eu chego a esse resultado? Muito simples, olha só, como é que eu chego a esse resultado? Muito simples, deixa eu pegar aqui uma borracha rapidinho, né? Como que se chega a esse resultado? É simples, então eu tenho aqui, ó, se eu tiver aqui, eu tenho aqui, é só multiplicar esse AB vezes AB, então vou multiplicar AB vezes AB, AB multiplicado por AB, certo? Então, ó, se eu multiplicar isso aqui, se eu for fazer uma multiplicação simples, eu começo desse lado aqui, ó, tá certo? Desse lado aqui. Agora, como eu vou fazer a multiplicação de polinômio por polinômio, eu vou começar daqui. Então, vamos lá. A vezes A ao quadrado. Multiplicando A vezes A é A ao quadrado. A vezes B, AB, tá certo? Então, ó, AB. Mais por mais, quando não tem nada aqui, tem mais, ó. Mais por mais é mais AB. Então, já multipliquemos A vezes A e A vezes B. Agora está faltando multiplicar o quê? B vezes A e B vezes B. Então, vamos lá. B vezes A, AB. Mais por mais, mais. E agora, B vezes B, B ao quadrado. Tá certo? B vezes B, B ao quadrado. Então, mais por mais é mais. Então, agora é só somar. Tá vendo como eu estou fazendo parecido com uma multiplicação comum? Então, A ao quadrado, somando aqui, ó, mais AB com mais AB dá 2AB. Por quê? Lembra que aqui tem 1, ó. 1 mais 1, 2. Mais B ao quadrado. Tá aí. Muito simples. Então, ó, cheguemos aonde? A esse valor aqui, ó. Provei que A mais B ao quadrado é a mesma coisa de A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Beleza? Vamos fazer aqui para essa outra aqui, ó, né? Para a diferença de dois quadrados perfeitos. Então, eu tenho aqui, ó. Como é que eu faço? A menos B multiplicado por A menos B. Muito simples. Vamos multiplicar isso. B, A vezes A. Primeiro A aqui, ó. A vezes A ao quadrado. Pronto. Então, agora, A vezes B, AB. Agora, a gente tem que se ligar aqui, ó. Quando não tem nada aqui, tem mais, ó. Então, mais por menos, menos. Pronto. Agora vamos multiplicar B. Aqui o B, certo? B vezes A, AB. Menos aqui, ó. Por mais é menos. E agora B vezes B. B vezes B, B ao quadrado. Menos por menos é mais. Lembra,
galerinha, do jogo de sinal. E agora é só somar, ó, a ao quadrado menos AB menos AB, 2AB, mais B ao quadrado. Pronto. Voltemos, ó, a ser isso aqui, ó. Perfeito, ó. Certo? Lembra, galera, do jogo de sinal, que todas as aulas eu tô falando isso. Menos por menos é igual a mais. Mais com mais é igual também a mais. Tá? Menos por mais é igual a menos. E mais com menos é igual a menos. Ou seja, sinais iguais, ó, positivo, ó, sinais diferentes, negativo. Perfeito? Pronto. Então, ó, da mesma forma, eu posso fazer isso daqui, ó. A mais B multiplicado por A menos B. Então, isso aqui é a mesma coisa de que? De A ao quadrado menos B ao quadrado, tá certo? Esse quadrado dá a diferença, ok? É a mesma coisa? Vamos ver que é. Vou fazer mais isso aí, para a gente ver que é a mesma coisa, certo? Apagando aqui rapidinho. Fazer esse outro aí, para a gente ver que se é realmente a mesma coisa. Vamos lá. Vamos fazer esse aqui, ó. Eu tenho. Então vou multiplicar esse produto por esse, ó. Vou multiplicar o que? A mais B multiplicado por A menos B. Vamos lá, vamos fazer essa multiplicação. Estou fazendo desse jeitinho aqui para ficar bem simples. É até uma forma mais simples da gente fazer, tá certo? Que a gente está acostumado a fazer a multiplicação simples, então eu pensei essa forma aí de fazer. É bem melhor do que fazer chuveirinho, multiplicando o primeiro pelo primeiro, o primeiro pelo segundo. Tá certo? Eu posso fazer isso, multiplicar o primeiro o primeiro pelo segundo, depois o segundo pelo primeiro, depois o primeiro pelo segundo. Vai dar o mesmo valor que eu estou fazendo isso aqui. Então vamos multiplicar assim: A vezes A ao quadrado, certo? E agora A vezes B, AB, mais AB ou menos AB, né? Então aqui quando tem nada, tem mais, ó. Mais por mais é mais, ó. Sinais positivos, ó. Mais com mais, mais. Tá certo? Aqui na frente, ó. Mais com mais, mais. Então agora vamos para o B. B vezes A, AB. Mais AB ou menos AB? Então, ó. Mais por menos é menos. Pronto. Menos. Tá certo? Aqui, ó. Mais por menos é menos. E agora, B vezes B, B ao quadrado, tá ok? Menos sinais diferentes, ó, negativo, menos por mais, menos. Então agora é só a gente somar A ao quadrado, ó. Se eu tenho mais AB e menos AB, eu posso cortar, ó, dá zero. Menos B ao quadrado foi o que sobrou, tá aí. Voltei, cheguemos a isso aqui, ó. Tá certo? Cheguemos a isso aqui. Perfeito? Então, ó, muito simples, ok? Então, já que eu fiz aqui essa parte aqui de baixo, muito simples, só é multiplicar um pelo outro e depois multiplicar, no caso, vamos para a gente chegar a isso aqui, a esse valor aqui, tá? Uma forma mais simples de a gente fazer, eu não já sei esse valor aqui, então só era multiplicar por fazer uma multiplicação aqui, ó, desse aqui A vezes B, pronto, eu ia chegar a essa expressão aqui. A mesma coisa eu poderia fazer com essa outra, né? Eu sei que A menos B ao quadrado é isso aqui. Se eu multiplicar isso aqui, ó, essa expressão aqui, se eu multiplicar essa expressão aqui por A menos B, tá? Automaticamente eu chegaria a isso aqui, multiplicando a mesma forma aqui. Beleza? Vamos lá, vamos no exercício. Eu vou fazer exercício sobre isso aqui, só a parte teórica mesmo, para a gente continuar, ok? Vamos lá. Então, ó, fatoração de um polinômio. Olha o que eu fiz com esse slide aqui. Eu fiz um retângulo, aqui eu tenho quantos retângulos? 1, 2, 3 retângulo, e o grande que é 4. Percebe? A gente tem 4, a gente tem o grande, esse retângulo aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, tá certo? Agora, professor, sempre digo uma coisa: o que é fatoração?
fatoração, tá certo? O que é fatoração? Fatoração, eu sempre digo que é o seguinte: lembra dessa observação que eu estou falando aqui, observação, essa observação, que fatoração é eu trocar 6 por meia dúzia, tá certo? Eu sempre digo isso, é um conceito assim que eu inventei assim pra gente fazer. Fatoração é trocar 6 por meia dúzia. Ok, então vamos lá. Olha só, o polinômio que representa a área do retângulo amarelo. Percebe aqui como é que eu calculo a área da área de qualquer retângulo? Como é que eu calculo a área do retângulo? Tá lá nas aulas de geometria plana. Para mim calcular a área de qualquer retângulo, desse retângulozinho aqui, ó, como é que eu faço? Base vezes altura. Muito simples, tá certo? Então a área do retângulo aqui, ó, vamos lá, do primeiro retângulo amarelo, é a base. Quem é a base? A base aqui, ó, é x. E quem é a altura? É a. Então aqui, ó, x, professor, aqui tá diferente, aqui tá a vx, tanto faz, a ordem dos fatores não altera o produto, beleza? Vamos calcular aqui do retângulo azul, esse aqui, ó, como é que a gente faz para calcular desse retângulo azul? Mesma coisa. Quem é a base? Aqui é y, ó, aqui, ó. Quem é a altura? É a. Então achei que a segunda é a vezes y. Então tá aqui os polinômios, né? Vamos ver o outro. O outro é o que, ó? A base é que é z e a altura é a. Aqui, ó. Aqui é a. Por que a? Porque isso aqui é o mesmo tamanho desse. Esse aqui, ó, é o mesmo tamanho desse. Então esse aqui é a, esse aqui é a. Pronto. Beleza? Muito simples. Então se eu quero saber a área total disso aqui, vamos para uma teoriazinha. Se eu quero saber essa área total aí, então para mim saber a área total é muito simples. Como é que eu faço? Eu somo tudo, tá certo? Para mim saber a área total é muito simples. Eu vou somar tudo, tá certo? Somar essas três áreas, tá? Área 1, área 2 e área 3, eu somo as três áreas. Se eu somar as três áreas, eu vou chegar à área total. Então a área total, tá certo? Quem é a área do primeiro? É a mais x. Do segundo, a mais y aqui, ó, do segundo quadrado, e do terceiro quadrado, a mais z, tá aqui, ó, a mais z. Pronto. Então isso aqui é a área total, ó. Tá vendo? Isso aqui é a área total. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa área total aqui, ó, que é essa parte aqui, ó, essa área total aqui em evidência. Para mim colocar em evidência, eu vou ver o seguinte: quem é os termos comum? Os termos comum é A, porque A está repetindo aqui, está repetindo aqui, está repetindo aqui. Então o termo comum ele vai para fora aqui. Coloquei em evidência e coloquei aqui, ó, em evidência. Coloquei em evidência, colocando dentro do parênteses, colocar x mais y mais z. Lembra que eu disse que a gente fatoração é trocar 6 por meia dúzia? Lembra que eu estou dizendo sempre isso? Então pronto, ó. Se eu multiplicar, professor, eu não sei o que é isso aqui. Se eu multiplicar aqui, ó, a vezes x vai dar x. A, multiplicando, ó, a vezes y, a y. Então aqui mais, ó, mais a y. Tá certo? A vezes z, a z. Então mais a z. Percebeu que voltou a ser isso aqui, ó? Por isso que a gente sempre diz para fatoração é trocar 6 por meia dúzia. E as questões, como é que as questões faz? As questões vêm isso daqui, ó, para vocês, ó, tá certo? Vem isso aqui e quer que você chegue nisso aqui, tá certo? As questões ela tem esse objetivo, tá ok? Então vamos lá. Sabendo disso que eu já tinha dito a você, eu deixei bastante coisa no slide. Como já foi dito, os fatores significa transformar a soma de um produto de dois ou mais termos, tá? Como eu falei, fatoração, trocar 6 por meia dúzia. Aqui a expressão AB mais AC, o fator A é o que? É o termo comum, porque está aqui, ó, e está aqui, beleza? O fator A é o termo comum.
comum. Tem bastante coisa escrito que é pra gente, vocês lerem direitinho. Não vou repetir porque eu já vou falando, já falei tudo isso aí, ok? Pronto, vem aqui, ó. Vamos aqui. Vamos passar um pouquinho de tempo mais aqui para a gente entender essa parte aqui. Então tem aqui, ó, vou fatorar esse polinômio aqui. Então eu tenho aqui, ó, que é o fator comum é o a. Identifiquei que é o fator comum é o a. Então se o fator comum é o a, ele vai ficar para fora, tá certo? Então, ó, vem cá. Eu posso colocar, se eu colocar, lembra que eu estou dizendo que fatorar é trocar 6 por meia dúzia. Pronto. Então vamos lá, trocar 6 por meia dúzia. Então, ó, vamos lá. Para me dar a ao quadrado aqui, eu tenho que colocar ao cubo aqui, ó. Tá certo? Lembra das regrazinhas que a gente estava estudando de potenciação? Se eu tenho aqui, ó, a elevado a 1 multiplicado por a elevado a 2, ó, base igual, eu repito a e somo. 1 mais 2, tá certo? E 1 mais 2 fica a elevado a 3. Então, se eu colocar aqui, desculpa, botei 3 sem querer. Se eu colocar aqui, deixa eu apagar esse 2, isso aqui. Se eu colocar aqui 2 aqui, ó, quando eu multiplicar isso por isso, volta a ser a elevado a 3. Mais, ó. Então, agora eu tenho que botar alguma, pronto, aqui, vou fechar aqui. Se eu colocar 2 aqui, ó, se eu colocar 2 aqui, quando eu multiplicar aqui a vezes 2, 2a, então voltaria a 6 daqui, ó. Como assim, professor? Assim, ó, vamos lá, a vezes a ao quadrado vai ser ao cubo, mais a vezes 2, 2a. Perceba, ó, que voltou a ser isso aqui, ó. Se voltou a ser isso aqui, então tá correto. Então, fatoração é uma coisa que não tem para que a gente errar, tá certo? É só a gente fazer e só a gente. A outra forma que a gente pode fazer também, tá? É dividir tudo por a. Pronto, dividir tudo por a, professor. Eu não sei fazer. Outra forma que a gente pode fazer assim, digamos o seguinte, que eu tenho ao cubo mais 2a. Pronto. O que eu poderia fazer para saber? Eu já sei o que eu poderia fazer. Dividir tudo por A. Dividir isso aqui por A. Isso aqui por A. Tá certo? Se eu dividir isso aqui por A, eu corto isso aqui com isso. Então vai ficar 2. Pronto. É outra forma da gente pensar como é essa fatoração 2. Se eu dividir isso aqui por A, aqui tem o que? 3A. Tá certo? A gente tem aqui 3. A elevado a 3, desculpa, 3A não, A elevado a 3, aqui A elevado a 1, então eu posso cortar 1 com 1 daqui, ó. É como tivesse A e A, eu cortei 1, ficou 2A, então aqui ficou A elevado a 2, fechei. Se eu dividir tudo por A, eu tenho que multiplicar tudo por A, tá certo? Então, ó, também tá aí a mesma coisa, ok? É uma forma da gente fazer isso aqui. A outra coisa aqui que a gente tem que ver aqui, então vamos para essa expressão km mais 2km mais k elevado ao quadrado. Como é que eu faço isso? Primeiro eu vejo quem é o fator comum. Aqui, ó, fator comum. Se ele é o fator comum, ele vai para fora, tá certo? Automaticamente, se ele é o fator comum, automaticamente ele vai para fora. Então vai ficar, ou, como eu sempre digo, vamos dividir tudo por K. Então, ó, vamos fazer o seguinte, que pode ser assim, km mais 2 kn, tá certo? Mais k elevado a 2. Vamos dividir tudo aqui por k. Lembra que eu dividi tudo por k, no final vou ter que multiplicar tudo por k. Então, beleza, vamos fazer isso e vamos ver como é que fica, né? Ok, dividindo tudo por k. Se eu dividir aqui, ó, é a mesma coisa. Aqui, essa parte aqui, ó, é a mesma coisa de eu ter k vezes k dividido por k. Eu vou cortar um k daqui com um k daqui, então sobra um k. Sobra só k aqui. Aqui eu posso cortar esse k com esse k. Então vai ficar mais o que? 2n. E aqui eu posso cortar esse k com esse k, que fica mais n.
tá certo? Então se eu dividir tudo por K, para não alterar os valores, eu tenho que multiplicar tudo por K. Pronto. Se você multiplicar isso aqui, ó, K vezes M, KM, vai voltar a 6 daqui, ó. Se voltar isso aqui, tá errado. Tem uma prova, tá correto, né? Se voltar isso aqui, ó, tá correto. Porque fatoração é trocar 6 por meia dúzia, ok? A mesma coisa eu posso fazer com os demais, né? Com os demais aqui a mesma coisa, ok? Eu vou fazer só essa última aqui, que é outro tipo de fatoração, ok? Rapidinho. Pegar aqui, vamos só apagar um pouquinho aqui. Mesma coisa eu faço com os demais, tá certo? A mesma coisa no caso dessa aqui, dessa outra parte, dessa outra aqui, muito simples. O fator comum é quem? É o A. Então, ó, eu vou dividir tudo por A. Então, se eu dividir tudo por A, eu retiro um A daqui, vai ficar A elevado ao cubo. Então, aqui, ó, tá? Vamos retirar, vamos fazer dividir tudo por A. Eu tenho aqui, ó, A ao cubo mais 2A ao quadrado menos A. Vou dividir tudo por A. Professor, por que eu vou dividir tudo por A? Porque é o termo comum, cara. Então posso cortar esse A com esse, fica B. Mas vou cortar um A, tem 2A aqui, vou cortar só um aqui, ó. Só um A com esse e um A com esse. Então vai ficar 2A. Mais, ó, aqui tem 3A. Eu vou retirar um A, porque vou cortar um A daqui com A daqui. Então vai ficar A ao quadrado. Então se eu dividir tudo por A, eu vou multiplicar tudo por A. Tá aí. Então tá aí a fatoração. Lembra que eu falando fatoração, trocar 6 por meia dúzia. É muito simples. Beleza? A mesma coisa que eu estou fazendo aqui, ó. Quais os fatores comuns aqui, ó? Essa outra, quais os fatores comuns que eu tenho aqui? Então o fator comum que eu tenho aqui, se eu pegar tudo, o que eu poderia dividir, o fator comum seria A e B. Por que A e B? Tem A, professor, então tem todos os fatores comuns, A e B, aqui, ó, A e B. Então eu vou dividir, né? Então A e B são os fatores comuns e o número. Eu posso dividir tudo aqui, ó, tudo isso aqui por 4, porque 12 pode ser dividido por 4. Aqui, ó, 12 pode, 20 pode ser dividido por 4 e 8 pode ser dividido por 4, tá certo? Outra coisa que eu poderia fazer isso aqui é o seguinte, eu posso dividir tudo isso daqui, deixa eu ver. Eu posso dividir tudo e isso aqui por A3, aqui eu posso dividir tudo isso aqui por A elevado ao cubo e B elevado ao cubo, né? Eu posso dividir para quê? Eliminar todos, né? Eu posso dividir e eu chegaria também da mesma forma a esse resultado aqui, ok? Muito simples, né? Então vamos lá. A outra aqui, a última, eu tenho A mais B multiplicado por X. Então, como é que eu faço isso aqui? Lembra quando não tem nada aqui, ó? Isso aqui é uma fatoração por agrupamento. Então, quando não tem nada aqui, ó, tem um, ó. Então vai ficar 1 mais X multiplicado, ó, os termos são idênticos, ó, então eu vou pegar só 1. Então, multiplicado por A mais B. Tá aí. Então, teoricamente, tá aí tudo bem resolvidozinho, bem mastigado, né? Então, ó, vamos lá. Continuando aí, vamos lá fazer os fatores por agrupamento, ok? Vamos fazer algumas fatoração por agrupamento. Vamos lá. Eu tenho x ao quadrado. Vou fazer umas aqui de cabeça mesmo, mais y a y mais xy, tá certo? Menos ax, tá certo? Coloquei misturado assim, mas vamos organizar. Então eu tenho essa primeira fatoração aí para me fazer, tá ok? Inventei agora essa fatoração. Então vamos fazer a primeira fatoração, tá certo? Então primeiro eu vou organizar isso aqui para ficar de um lado aqui, ó, ficar x e do outro lado aqui ficar y. Professor, mas eu queria fazer o contrário.
ficar y aqui, x aqui. Não tem problema não, tanto faz. Então vai ficar o seguinte, ó. Só para organizar ao x ao quadrado, tá certo? Menos, por trazer esse ax para cá, então vai ficar ax, tá certo? Mais x y, vou botar os y para lá, né? Eu falei aqui os y para lá, tá certo? Menos, ó, não tô trocando os sinais fica a mesma coisa, menos AY, tá aí, ok? Fazendo isso aqui, eu tô vendo o seguinte, que aqui só tem x e aqui só tem y. Eu tô vendo que daqui para cá os termos comuns aqui, ó, o termo comum dessa parte aqui é x e aqui é y. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui em evidência. Então vai ficar, se o termo comum é x, x vai ficar para fora, ou divide tudo por x, como eu falei para vocês, ó. Eu tenho ax ao quadrado menos ax, vamos dividir tudo isso aqui para x, ó. Se eu, né, mas vamos dividir agora isso aqui, o termo comum aqui é y, vamos dividir tudo aqui para y, tá certo? Vamos dividir tudo isso aqui para y rapidinho, pronto. Então, se eu dividir isso aqui para x, eu vou cortar esse x com esse aqui, ó, tá certo? Então vai ficar o a menos, então aqui não tem 2x, se eu pego esse 2x aqui e divido por x, vai ficar x. Se eu dividir tudo por x, para não alterar o valor, tenho que multiplicar tudo por x. Tá aí, coloquei a primeira em evidência, beleza? Vamos para outra, mais esse sinalzinho aqui, ó, mais. Vamos dividir tudo para y. Eu posso cortar esse y com esse y, então fica esse y aqui. Menos, vou cortar esse y com esse outro aqui, esse x aqui. Se eu dividir tudo por y, eu tenho que multiplicar tudo por y. Opa, aqui é a, desculpa, deixa eu apagar aqui. Pera. Só apagando, corrigindo aqui o erro. Só corrigindo o erro aqui. Se eu multipliquei o y, dividi, ó, cortei o y aqui com esse y aqui, sobrou o a aqui. Pronto, o a. Pronto. E agora como é que eu faço para agrupar? Eu vou agrupar esse aqui com esse e isso aqui com isso. Vou agrupar isso aí. Então vai ficar x mais y, ó, aqui o mais, ó, x mais y multiplicado, ó, os termos não estão em comum, ó, x mais menos a, então x menos a, tá aí. Então fiz a fatoração por agrupamento. Se eu desenvolver isso aqui, voltaria a ser exatamente isso aqui, ó. Beleza? Muito simples, né? Essas questões. Deixa eu pegar essa cor, tá horrível. Vou pegar outra cor aqui, certo? Vamos fazer a outra. Vamos fazer outra questão aqui. AX, vou inventar um aqui, AX mais BX, tá certo? Mais 2A mais 2B, tá aí. Então, ó, eu já coloquei. Gente, olha aqui, se tivesse igual essa daqui, eu ia primeiro juntar, mas como não tá, juntar x com x e a com a, ou a com b, não sei. Então a primeira coisa que eu tô vendo aqui é o que? Quem é os fatores nessa parte aqui, ó? Quem é que está fatores comuns aqui, tá? Os fatores comuns aí é o x. Então primeiramente eu vou pegar isso aqui e vou dividir tudo por x, dividindo tudo por x, tá certo? E aqui eu vou fazer o seguinte, porque o fator comum é 2, então eu vou dividir tudo por 2. O fator comum é 2, eu vou dividir tudo por 2. Então 2a mais 2b dividido tudo por 2. Pronto. Se eu dividir tudo por 2, eu posso cortar esse com esse e esse com esse, ó. Cortei. Tá certo? Então fica b mais a
Se eu dividir tudo por 2, eu tenho que multiplicar por 2 para não alterar o valor. Pronto. Certo? Dividir tudo por 2, a multiplicação é o contrário da divisão, então eu tenho que dividir tudo por 2. Então aqui a mesma coisa, vou cortar esse x com esse x com esse, ou x dividido por x dá 1. Então ficou b mais a. Se eu dividir tudo por x, eu vou ter que multiplicar tudo por x. Pronto. E agora eu vou agrupar, fazer o agrupamento desses cálculos, fazer o agrupamento. Como é que eu vou fazer? Vou agrupar isso aqui com isso, ó. O de fora com o de fora vai ficar x mais 2, ó. Pronto. Ok. E agora eu vou agrupar esse aqui com esse. Eles são iguais, então eu vou multiplicar a mais b. Pronto. Se eu desenvolver isso aqui, ó, multiplicar isso aqui igual eu fiz naquela outra vez, ó, a mais b, se eu multiplicar isso aqui, vai voltar, o resultado vai ser exatamente isso daí. Beleza? Então, muito simples esse cálculo, ok? Vou fazer só mais uma pra gente, tá? Fazer mais outras questões dessa rapidinho. Fazer outra questão rapidinho aqui. Não mudou de cor. Deixa eu mudar de cor aqui. Tá, fazer outra questão. Vamos pegar aqui y, fazer com elevado ao cubo, não fiz nenhuma. Y elevado a 3 menos 5y elevado a 2 mais y, tá certo? Menos 5. Pronto. Vou colocar tudo y aí. A gente vê que os fatores comuns é y, beleza? Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso dividir, eu posso fatorar normal. Eu tenho vários tipos de fatoração. Eu posso fatorar o y, colocar y aqui, colocar todos, como assim fazer y e colocar aqui, dividir tudo por y. Mas eu vou dividir por agrupamento, tá certo? Vou fazer a fatoração por agrupamento, mas eu poderia fatorar de várias formas, depende do que a questão quer. Então, ó, eu vou pegar esse daqui e esse daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir isso aqui, os termos comuns aqui é y, então eu vou dividir tudo isso aí por y, então fica y ao cubo dividido por y, menos 5 elevado a 2 dividido para y, estou dividindo tudo aí para y, né? Mais, e aqui qual o termo comum? O termo de comum é 5, né? 5, e aqui, ó, mas aqui não tem 5, aqui tem 1, tá certo? Aqui tem 1, então o termo comum aí é o número. Então nesse caso que o termo comum é o número, eu posso dividir tudo por 1. Opa, deixa eu... a 5, não é. Posso dividir tudo isso aí por 1. Né? 5 dividido por 1. Eu posso fazer isso aí. E agora? Vamos lá. 5 dividido por 1 é 5. Pronto. Menos. Ok? Então, se eu tenho y dividido por 1 é y. Se eu dividir tudo por y, por 1, eu vou ter que multiplicar tudo por 1 para não alterar os valores. Posso cortar esse y com esse aqui, ó. Rapidinho, posso cortar. Se eu posso cortar esse y com esse y, sobrou um y aqui, então vai ficar 5y. Sobrou um y, não tinha y elevado a 2, então sobrou y elevado a 1. Tá certo? Menos. Aqui, ó, eu posso cortar esse com o y daqui. Então aqui fica só, nessa parte aqui, vai ficar só 2y. Então vai ficar y elevado a 2. Se eu dividir tudo por y, eu tenho que multiplicar tudo por y. Pronto. Beleza? Poxa, professor, agora tá estranho aí, porque ficou complicado isso daqui. Né? Porque tá estranho aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, né? A gente pode fazer o que aqui? A gente pode pegar esse y aqui e colocar. Vamos dividir, vamos colocar esse y para fora aqui, para ficar, vamos tentar deixar isso aqui igual, porque não dá para fazer. Porque eu fiz por quadrado perfeito, porque normalmente a gente chega a isso aqui, ó, que é
que é diferente, né? Então, poxa, aí ficou complicado, né? Que eu tenho que chegar a alguma coisa parecida. Mas se eu tivesse pegar isso aqui, ó, quando você chegar nisso aí, você faz isso, ó. 3y menos 2y ao quadrado. Vamos dividir isso tudo aqui por y ao quadrado agora, ó. Faz isso, ó. Vamos dividir isso tudo aqui por y ao quadrado. Posso cortar isso com isso. Então fica 5 menos. Agora eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso ter que retirar 2y daqui, então só ficou só um y. Percebe agora que ficou igual, ó? Ó, percebeu? Então se eu dividir tudo por y elevado a 2, eu tenho que multiplicar por tudo por y elevado a 2. Então, na verdade, ficaria o seguinte, ó, y elevado a 2, tá certo? Y menos 5 mais 1 y. Agora fazer um agrupamento aí, tá beleza? Então agora dá para fazer um agrupamento aí. Como? Agrupar esse com esse, o y com 1, tá certo? Agora a caneta, o y com 1, tem que agrupar o y com 1 aqui e agrupar esse outro com esse. Então vai ficar y ao quadrado menos 1 multiplicado por, ó, não são igual, ó, y menos 5, y menos 5, y menos 5. Pronto, cheguemos a outro. Fatoração por agrupamento, beleza? Os alunos reclamam muito dessa fatoração, mas eu acho ela bastante simples. Não é difícil não. E aqui, ó, vamos lá, diferença de 2 quadrado perfeito. Eu tenho, já demonstrei para vocês que eu tenho aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado é a mesma coisa de a, tá certo? Mais b, tá certo? Multiplicado por a menos b. Eu já multipliquei isso aqui com vocês e demonstrei que volta a ser isso aí, exatamente isso aí. Então o que que eu faço para um quadrado perfeito? Então é o primeiro menos o segundo, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha só o que eu tenho aqui. Como é que eu faço isso? Para mim, eu tenho isso daqui, ó, tá? E eu quero chegar a isso. Então, a primeira coisa que eu faço a raiz quadrada desse número do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Como, professor? Aqui, ó. Vamos fazer aqui a ao quadrado menos 25. Então, ó, vou fazer aqui primeiro. Eu sei o que tem que ser quadrado a diferença. Então, ó, mais e menos. Primeira coisa que eu faço é isso. Tem que multiplicar. Quando eu multiplicar, volta a ser automaticamente isso aqui. Para resolver isso aqui, eu boto 2 colchetes, mais e menos. Pronto. Então, vou fazer raiz quadrada de a ao quadrado. Opa, deixa eu fazer mais bonitinho aqui. Pronto. Lembra que aqui, quando não tem nada, tem o que? Tem 2, então eu posso cortar esse 2 com esse, então sobra a. Então, ó, a aqui e a aqui. E agora eu posso fazer o seguinte, raiz quadrada de 25. Quanto é raiz quadrada de 25? É 5. Por quê, professor? Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Pronto. Então, ó, 5 aqui e 5 aqui, tá? Então, se eu multiplicar isso por isso, fazendo aquele assim, x mais 5, x menos 5, multiplicando um pelo outro, voltaria a ser, né? Voltaria a ser isso aqui, tá certo? Perfeitamente voltaria a ser essa parte aí, ok? Então isso aí é muito simples, certo? Não tem dificuldade para isso aí não. Certo? Então, ó, vamos para outra. Eu tenho aqui, ó, 9, vou fazer essa outra aqui, 9, essa aqui, ó, 9a elevado ao quadrado, b ao quadrado, menos 16, x elevado à quarta potência, vezes y elevado a 6, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer para resolver isso aqui, eu tenho que colocar os parentezinhos mais e menos. Professor, se eu colocar menos e mais aqui, é a mesma coisa.
Outros fatores não vão alterar o produto. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, automaticamente, 3 para cá e 3 para cá. Né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma borracha, porque eu acho que eu fiz. Vou aumentar aqui. Tá? Então, mais e menos. Então, fica 3 aqui e 3 aí. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. Raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. Muito simples. Então, 4 aqui e 4 aqui. Pronto. Os numeradores a gente já resolveu. Então, o que é que está faltando agora? Se a gente já resolveu os numeradores... Se a gente já resolveu os numeradores, tá certo? Se a gente já resolveu os numeradores, não, desculpa. Se a gente já resolveu os números, a parte do numeral, deixa eu pegar aqui, tá atrapalhando isso. 4 e 4. Pronto. Tá aí. E agora falta a parte da letra, raiz quadrada de A. Então eu posso cortar aqui com aqui, então vai ficar o quê? A. Que eu fiz, cortar os dois, vai ficar A. Então vai ficar o que? Se ficou A, automaticamente vai ser o que? A aqui e A aqui. Muito simples. Então vamos B. O próximo aqui é o B. Então raiz quadrada de B ao quadrado. Então eu posso cortar isso aqui e sobra B. Cortar o índice com só sobra B. Então vai ficar o que? B aqui. Tá? E B aqui. Pronto, agora vamos só para a parte dos 4 aqui, x raiz quadrada de x elevado à quarta potência, né? Aqui não tem 2, então eu posso cortar 2 daqui com 2 daqui, então fica x elevado a 2. Então aqui, ó, fica x elevado a 2 aqui, x elevado a 2 aqui. Pronto. A gente pode fazer o seguinte, ó, por que fica x elevado a 2? Eu gosto de falar isso, porque se eu tenho aqui, ó, x elevado a quarta e eu tenho aqui 2, o que é que eu poderia fazer? Eu poderia retirar essa raiz que fica x, ó. Tá? A gente faz isso aqui, ó. Quem tá na sombra vai para chuva, quem tá na chuva vai para sombra. Ou seja, o índice vira o denominador e a potência vira numerador. Então fica x, 4 dividido para 2 é 2, ó. É outra forma da gente pensar, ok? E agora eu posso fazer isso aqui, ó. Mesma coisa, vamos fazer y elevado a 6 por 2. Então isso aqui, eu corto 2 com 2 daqui, vai ficar, no caso, mesma coisa, né? Dividindo, ó, y, ó, fica 6 sobre 2, ó. Isso aqui vira isso daqui, ó. O índice vira o denominador e isso aqui, ó, vira o numerador. O índice vira denominador e a potência vira numerador. O que está no Sol vai para a sombra e o que está na sombra vai para o Sol. Então, ó, fica y, 6 dividido para 2, 3. Então fica y elevado a 3. Y elevado a 3. Se eu multiplicar isso por isso, automaticamente vai voltar a ser isso aqui, porque fatoração está trocando 6 por meia dúzia. Beleza? Muito simples, né? Essa parte aí, muito simples. A mesma coisa foi feito aqui, ó. Então, eu fiz os parênteses e fiz m, dividi tudo. Então, fica m raiz quadrada de m elevado a fazer raiz quadrada disso daqui, vai dar m elevado a 2, m elevado a 2. Raiz quadrada disso aqui vai dar 1 e vai dar 1. Pronto. Beleza? Mesma coisa eu fiz aqui, a raiz quadrada disso daqui, que vai dar a sobre 2, né? E a raiz quadrada desse outro aqui, que vai dar b sobre 4. Beleza? Mesma coisa. Trinômio quadrado perfeito, tá certo? Para a gente calcular o trinômio quadrado perfeito, olha só o que a gente fez. Eu tenho aqui a
ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado vai ser igual a a mais b ao quadrado, ok? Então, ó, isso daqui, para mim chegar a isso daqui, tá certo? É multiplicando a ao quadrado mais b ao quadrado. Agora eu tenho que fazer os trinômios quadrados perfeitos. Vamos lá. Conheça-se um trinômio quadrado perfeito, tá certo? Procedendo da seguinte forma: verifique, ó, preste atenção a essa parte aqui, ó. Verifique se a expressão tem dois termos que são quadrado perfeito. Quem são quadrado perfeito aqui, ó? Ó, o primeiro termo e o último termo, eles são quadrado perfeito. Aqui também, ó, o primeiro termo e o último termo são quadrado perfeito. Fazer a raiz quadrada disso aqui, ó, dá A. Fazer a raiz quadrada disso aqui é B. Vamos próximo. Determine as raízes dessas, né, desse quadrado perfeito. Eu quero saber a raiz quadrada de A, a raiz quadrada de B, que, né, B de A ao quadrado e de B ao quadrado, que dá A e dá B. E a última é o que? Verifique-se se o terceiro termo é o dobro, ó, do produto. É o dobro? É. Isso aqui é A, isso aqui é 2A. Isso aqui é B, isso aqui é 2B. Então é o dobro. Então, se eu ver que se eu verificar que aqui é um quadrado perfeito e aqui é um quadrado perfeito e aqui é o dobro, então eu estou referindo a um trinômio quadrado perfeito. E como é que vem essas questões? Muito simples. Vamos ver essas questões. Muito simples. Olha só. Eu tenho aqui uma equação, né? Só falta igualar a zero para ser uma equação. Não é equação. Aí se eu igualar essa zero aqui, transformava em uma equação. Pegou. Ou seja, se eu igualar a qualquer número, isso aqui é uma equação, mas é. Então fazendo um quadrado perfeito. Estou falando equação porque vai servir futuramente para a gente resolver algumas equações da forma simplificada. Então tem assim, ó, raiz quadrada. Se eu tenho aqui raiz quadrada de 4x elevado a 2, eu posso cortar isso aqui com isso. Então x sai. Raiz quadrada de 4 é 2. Então raiz quadrada de 4x elevado a 2 é o que? É 2x, tá aí. Raiz quadrada de 9 é 3. Pronto. Então, se é um quadrado perfeito, eu posso fazer isso aqui, ó, que a questão fez, ó. X mais 2x mais 3 elevado a 2. Se eu resolver isso aqui, volta a ser isso daqui. Perfeito, né? Vamos ver a outra. A outra tem o seguinte, ó. Primeiro eu vou verificar que se isso daqui, ó, é um quadrado perfeito. Tá aí. Vamos verificar se isso aí é um quadrado perfeito. Tá, beleza? Então, ó, vamos lá. Então tenho aqui A. Então vamos verificar. Vamos fazer primeiro isso aqui. 4m ao quadrado vezes n. Posso cortar isso aqui com isso aqui com isso. Galera, é o seguinte. Imagina o seguinte, vem cá. Se eu tenho 4m ao quadrado vezes n elevado a 2. Isso aqui é a mesma coisa de eu escrever assim, ó. Lembra que aqui quando não tem ela tem 2. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de m elevado a 2 vezes raiz quadrada de n elevado a 2. Então eu posso raiz quadrada aqui de 4, 2 multiplicado por raiz. Posso cortar isso com isso, ó, fica m, ó. Posso cortar isso com isso, fica n. Então isso aí é 2mn. Aqui, ó. Tá aqui. E raiz quadrada de c elevado ao quadrado é c. Então eu posso fazer automaticamente, eu posso fazer isso aqui, 2mn menos c elevado a 2. Então isso aí é um quadrado perfeito. Beleza? E aí a gente pode fazer algumas verificações nisso daí, né? E, né? Posso fazer algumas verificações. Eu posso fazer o seguinte, ó. Como é que eu verifico isso? 2 quadrado perfeito vezes 2 é 4, 1 vezes 2 é 12. Ok. Como assim, professor? 2, aqui, ó, tá certo? Vezes 2,
tá certo? E vezes 3 igual a 12, tá certo? Depois eu vou detalhar isso aqui que a aula tá bem em cima, tá? Então a gente pode fazer essa parte aí, beleza? Não, mas eu vou falar. 2 é o quadrado perfeito aqui, é o 2 aqui, ó, tá certo? 2x é o quadrado perfeito e o 3, ó, é o 3, mesma coisa daqui, ó, 2 aqui, né? Vezes, porque seguinte, deixa eu apagar aqui, tá? Não vou ficar com o psicológico pesado se eu não fizer isso. Ó, esse eu não falei no slide passado que esse valor aqui, ó, deixa eu voltar aqui. Ó, verifique que o terceiro termo é o dobro do produto da raiz. Pronto, vamos verificar que o terceiro termo é o dobro da raiz. Vem cá. Então, o que é que eu vou fazer? Quem é o produto da raiz? É isso aqui, ó. Ó, 2x, tá certo? 2x não é produto, então não vou somar não, ó. Eu vou multiplicar por 3. Isso aqui tem que ser o dobro. O dobro é 2, ó. Pronto, por isso que eu vou multiplicar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 o que? 12x. Perfeito isso? A mesma coisa que eu vou fazer isso aqui. Quem é o produto? É 2mn. Aí, se é produto, eu vou multiplicar. Isso aqui é uma verificação vezes o dobro. Ó. Então, 2 vezes 2, 4. Tá certo? 4m, tá certo? N vezes C. Aí, para mim saber que está certo, eu posso fazer isso daí. Ok? E para ver também que é um quadrado, para saber que é um quadrado perfeito. Beleza? Então, vamos lá. Vamos passar. Então, ó, finalizando isso aí. Então, a soma ou diferença de dos cubos, tá certo? A soma ou diferença dos cubos, eu coloquei aqui, ó. Como é que eu chego a isso aqui? O quadrado da diferença. Aqui, ó, o quadrado da diferença. Tá certo? Eu chegaria a isso aqui e aí eu multipliquei por A mais B. Tá certo? Multiplicando por A mais B. Então, eu tenho ao cubo menos B ao cubo. Beleza? A mesma coisa eu vou ter aqui. Como é que eu chego a esse valor aqui? Então, esse valor aqui é A mais B, que eu fiz no slide passado, mais A mais B. E agora eu vou multiplicar por A menos B. Então, chegar isso aqui é a mesma coisa de A ao quadrado menos AB. Um pouco mais de decoreba, essa parte aí. Beleza? Então, a gente fica nessa aula aí. Foi uma aula um pouco extensa, tá certo? Então, aí, se inscreva no canal e até mais. Ok? Valeu, valeu. Até a próxima.